Se você já investiu em tráfego pago e em anúncios e está achando que está queimando dinheiro, eu quero te dizer que existe uma forma de você investir em tráfego, ter retorno e conseguir aumentar cada vez mais o seu investimento e o seu retorno dia após dia. Mas é importante te dizer que existem alguns erros que, antes de te dizer o que você precisa fazer, eu vou te dizer quais erros você não pode cometer nessa jornada. O erro mais comum é acreditar que tráfego pago por si só vai gerar vendas. Galera, foi-se o tempo que dava para fazer vendas só investindo em tráfego. Esse é um erro muito comum e eu preciso te dizer que lá atrás dava realmente tudo que a gente colocava no tráfego vendia, era incrível. Quando eu comecei a investir em anúncios em 2016, eu investia, para vocês terem ideia, R$1 por dia por produto. E com isso eu investia lá R$20, R$30 por dia em anúncios, sendo que era R$1 por dia por produto, e todos esses produtos vendiam quase que todos os dias através do WhatsApp, só para você ter ideia. Só que é importante dizer que esse tempo passou. De 2016 para cá, já se passaram vários anos, quase 10 anos, e é importante que você entenda que hoje existe uma outra realidade. A realidade de que existe uma concorrência, existe um mercado ainda muito grande, porém existe também a possibilidade da gente vender cada vez mais usando o tráfego pago, porque existem pessoas muito preparadas para comprar. Muito mais do que existia antes, que a galera achava que aquilo não era verdade, que era golpe, por aí vai. Atualmente é necessário ter um processo estruturado junto com o tráfego. Então quando a gente pensa no tráfego, a gente não pode trabalhar mais com tráfego pensando que só o tráfego vai resolver sua vida. A gente precisa de um tráfego que gera demanda qualificada, que vai gerar vendas no final. É esse o processo que precisa acontecer e você precisa ter clareza disso em qualquer investimento que você for fazer. Mas calma, você não precisa se preocupar com isso. O problema não está no marketing digital, o problema não está nas agências, o problema não está em como você está fazendo hoje. O problema está no processo que você precisa seguir e eu vou te explicar agora como é que você faz para seguir esse processo. Esse passo a passo é dividido em 3 etapas e a primeira etapa é atraia as pessoas certas. Galera, no digital hoje a gente tem uma possibilidade gigantesca de atrair pessoas certas no nosso funil. Em outro vídeo eu já falei sobre a importância de você melhorar os seus criativos, melhorar o copy dos seus anúncios, trabalhar com boas ofertas. E é exatamente isso que você precisa fazer. Quando a gente fala em atrair pessoas certas, eu preciso ter clareza de quem é o meu cliente ideal, qual é a oferta que eu vou trabalhar para esse cliente ideal, para fazer com que esse cliente ideal chegue até mim e eu consiga vender para ele. Ponto. É isso que a gente precisa como um primeiro passo. Você atrair as pessoas certas. Então, por exemplo, aqui eu gosto de trabalhar sempre com a geração de demanda em alta demanda. Sempre. A primeira estratégia que a gente faz vamos trabalhar o gatilho da curiosidade para o cliente ideal. Então, por exemplo, eu tenho alguns anúncios que eu rodei lá atrás que eu falava assim, se você quer aumentar em 3 vezes o faturamento da sua empresa, clique aqui e fala comigo agora. E aí a pessoa falava, pô, eu quero aumentar o faturamento da minha empresa. Então ela ia lá e clicava no anúncio para falar comigo. Porém, hoje a gente precisa trabalhar no nível de sofisticação maior, porque à medida que o tempo vai passando, a sofisticação das coisas vai aumentando. Antigamente você tomava um cafezinho em qualquer barzinho. Você ia lá e tomava um cafezinho. Em qualquer botecozinho que vendia café da manhã, você ia lá e tomava um cafezinho. Hoje existem cafeterias. Isso é por quê? Porque existe a sofisticação das coisas que vão acontecendo e com o tráfego não é diferente. Você precisa sofisticar, você precisa melhorar o seu formato de aquisição de cliente para chegar nesse cliente ideal. Passo 2, transforme todos os cliques em vendas. Um problema que eu vejo acontecendo demais é o seguinte, é gerada demanda qualificada para o cliente, só que, por exemplo, enviamos tráfego para o WhatsApp de uma empresa e quando a gente envia esse tráfego para o WhatsApp, a pessoa fica lá no WhatsApp esperando 1 dia, 2 dias ou várias horas para poder ser respondido. Meu Deus do céu, isso é o maior erro que você pode cometer. Você não pode cometer esse tipo de erro, de demorar um atendimento, de demorar que esse processo de conversão em vendas aconteça. O ideal para o posicionamento digital é que você consiga trabalhar de forma clara e rápida com seu cliente. Você tem uma oferta sendo exibida no tráfego. O cliente chegou até você, precisa ter uma conexão entre o anúncio e o que é falado no WhatsApp, para poder o cliente saber que está continuando uma linha de raciocínio ali na comunicação. É a mesma coisa quando você tem um e-commerce. Um anúncio falando sobre determinado produto precisa direcionar para uma página que fala sobre o mesmo produto ou sobre aquela mesma categoria de produto, para ter singularidade nessa comunicação. E esse é um erro que acontece de forma muito comum.
É comum demais acontecer. A pessoa vai lá, clica no anúncio, chega no WhatsApp, e quando chegou no WhatsApp você vai oferecer vários serviços ao invés de falar exatamente sobre o anúncio que ela veio, ao invés de falar sobre realmente o desejo daquele cliente. E você precisa tratar isso imediatamente, usando prova social, usando uma oferta irresistível, fazendo com que o seu cliente entenda o que é uma oferta irresistível e querendo comprar aquela oferta. Escassez e urgência, que são gatilhos que vão fazer com que o seu cliente tome a decisão de compra na hora que você quer e não na hora que ele quer. E aqui no meu canal tem vários vídeos falando sobre gatilhos mentais também. Agora, se você quer um ROI maior, um retorno sobre investimento maior, é importante que você entenda o que é que faz as empresas que investem bem no digital e que já estão colhendo frutos escalarem de verdade. A grande maioria das empresas acha que investir no marketing digital, investir em aceleração, investir no tráfego pago vai gerar um retorno imediato sem precisar cuidar da base de clientes, sem precisar cuidar do WhatsApp. E aí eu quero trazer uma história simples para você, que é de um restaurante que a gente atendeu um tempo atrás, que era um restaurante de comida chinesa. Na época que esse restaurante me contratou, acho que era 2019, esse restaurante chegou para mim e falou: ó, Hugo, eu tô quase quebrando. Eu tô aqui sem vender, eu preciso de uma estratégia para poder vender mais. Sabe qual foi a primeira ação que eu fiz? Não foi tráfego pago. Foi um trabalho com a base de clientes daquele restaurante, enviando ofertas para aquele cliente através do WhatsApp, fazendo com que ela reconhecesse aquele cliente ali e oferecesse uma vantagem para uma pessoa que já tinha vivido a experiência de compra em algum momento. Hoje, esse restaurante não só venceu esse momento difícil que ele tinha enfrentado, como já tem mais de uma unidade instalada. Por quê? Porque hoje tem um trabalho de tráfego que faz aquisição de clientes, que tem um bom processo de conversão, mas não só isso, tem uma retenção de cliente e uma recorrência construída, que é um ponto que você precisa estar muito atento. Quando a gente pensa em aquisição de clientes via tráfego, comprar um cliente novo é muito mais caro do que você vender para um cliente que você já tem. Então eu vou fazer uma analogia simples aqui com uma empresa que você vende, por exemplo, moda feminina. Toda vez que você vai fazer uma venda, você precisa atrair uma mulher nova para comprar com você, ou você está trabalhando com ofertas ruins, ou você está trabalhando de forma muito ruim no atendimento a essa cliente. Você precisa fazer com que essa cliente volte a comprar com você mais vezes, porque aí é onde vai estar o seu lucro no negócio. Você precisa, como eu já falei em outro vídeo, que o seu balde encha sempre. Imagina um balde furado que está escoando ali a água, toda a água que você bota escoa. É extremamente importante que você feche esses buracos e faça com que esse cliente compre com você, compre, e a partir daí você vai faturar cada vez mais. Então, para resumir, eu quero te dizer que o que funciona no digital é um processo de aceleração digital, não é somente tráfego pago. Tráfego pago sozinho não gera resultado. Você precisa acelerar as suas vendas. E isso consiste em aprimorar o seu posicionamento, isso consiste em investir em tráfego sim, isso consiste em você fazer com que o seu processo de vendas seja bem estruturado e que haja venda para os clientes que você já tem. E não só isso, mas pensar esse formato como um todo para vender cada vez mais. Se você gostou desse vídeo, clica no like aqui, se inscreve no canal e vamos para o próximo vídeo.